Cariri em Foco, o FIEC vai discutir as demandas do setor produtivo na região. Em Juazeiro do Norte, táxi especial facilita o transporte de deficientes. E em Mauriti, operários voltam ao trabalho no canteiro de obras da transposição. O direito de ir e vir está na Constituição brasileira e deve ser respeitado. Mas, em alguns casos, a lei não é garantida. Os deficientes físicos são os principais prejudicados. A falta de uma arquitetura urbana e até mesmo de transportes públicos adaptados dificulta a locomoção. Em Juazeiro do Norte, a chegada dos táxis inclusivos deve facilitar o deslocamento de cadeirantes. Depois de um processo licitatório, um veículo já está fazendo o serviço no município e pelo menos mais 2 devem entrar em operação em breve. O direito de ir e vir de Udijon muitas vezes esbarra numa calçada. As rampas de acesso livre, que está sendo ocupada por mototaxista, bancas de bombom, carros que não estacionam no lugar certo, estacionam na rampa, dificultando a passagem o acesso do deficiente. Algumas lojas, alguns bares, restaurantes que ainda não têm rampas. Júnior precisa de ajuda para se locomover. E mesmo assim, é difícil encarar as ruas. Essas valetas ali de esgoto, essas coisas, buraco na rua, rampas, essas coisas, é difícil de andar dentro de Juazeiro, principalmente no centro. Tudo seria mais fácil se este percurso pudesse ser feito de ônibus, mas existem barreiras para isso. Os ônibus equipados com plataforma elevatória não estão conseguindo abrir as plataformas na chegada da parada de ônibus e também as paradas estão sem rebaixamento, sem rampa para as cadeiras acessarem as paradas. Apesar das dificuldades que muitos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida ainda enfrentam, aqui em Juazeiro do Norte conquistaram um meio mais fácil de locomoção. O táxi inclusivo. Há 2 anos que a gente luta pela implementação de táxi inclusivo aqui na região do Cariri. Juazeiro é uma cidade turística, a gente tem, como todo o Brasil, 7% da população com mobilidade reduzida, que são os idosos, os cadeirantes, os anões, as pessoas que não têm a mobilidade completa, chega a ser 7% da população, então é muita gente que precisa desse serviço. Com a precariedade dos ônibus, a gente achou necessário que se implementasse o táxi com plataforma elevatória. Pela primeira vez, Juazeiro do Norte licitou as vagas de táxi, as vagas do Hospital Regional do Cariri e algumas vagas do aeroporto, e colocamos à disposição 3 vagas para táxi inclusivo, e esse é o primeiro táxi inclusivo que chega na cidade de Juazeiro do Norte após o processo licitatório. Quem ganhou a licitação de uma das vagas foi seu Lúcio. Ele faz em média 9 corridas por dia. É só ligar que ele chega. A bandeirada é R$3. O bolso do taxista agora tem mais dinheiro e o coração mais alegria. O ganho aumentou um pouco, né? Porque além do táxi comum passa a ser táxi inclusivo, e a satisfação de poder ajudar pessoas com problema de mobilidade reduzida. O táxi inclusivo de Juazeiro do Norte custou cerca de R$80 mil à iniciativa privada e é o primeiro não apenas do interior do Ceará. Cidades grandes no Brasil, inclusive capitais, que não tem sequer um táxi com plataforma elevatória. Esse táxi é um investimento elevado porque ele tem que estar dentro das normas do Denatran, das normas do Contran, né? Ele tem o atestado do Inmetro do equipamento, que é um elevador, né? Então ele está totalmente pronto para fazer o transporte com segurança de portadores de deficiência física. Em breve devem estar circulando na cidade mais 2 táxis inclusivos que irão atender toda a região do Cariri. Quando as pessoas enxergam esse táxi rodando pela cidade com o símbolo universal do acesso, eles começam a ver que a gente existe, que a gente está aqui e precisa ter acesso aos estabelecimentos. A acessibilidade, sem dúvida, ganha força na luta contra o preconceito e o desrespeito. Mas o maior desafio ainda está por ser vencido, que é plantar uma cultura em que não seja mais sequer necessário pintar numa calçada símbolos como este. O desafio que a gente tem é que se crie uma cultura de acessibilidade, que toda vez que se for construir, que se for projetar, se projete de forma
universal, ou seja, que todos possam usar aquele espaço. Esse processo cultural de que todo espaço deva ser acessível para todos é o mais importante, que toda vez que você olhar para uma esquina onde a calçada não esteja rebaixada, que aquilo chegue para você como uma coisa esquisita, como uma coisa estranha. Os operários que trabalham nas obras do projeto de transposição de águas do São Francisco, no trecho que corta a cidade de Mauriti, retomaram as atividades. Depois de uma assembleia realizada ontem com representantes do Sindicato da Construção Pesada e da empresa Delta do Rio de Janeiro, responsável pela obra, o trabalho foi retomado. Ficou acertado que os trabalhadores vão receber reajuste de 13%. As reivindicações com relação à melhoria nas condições de trabalho, desvio de funções e aumento no número de banheiros químicos também serão atendidas. Uma comitiva da Federação das Indústrias do Estado do Ceará chega hoje a Juazeiro do Norte. O grupo de diretores, liderado pelo presidente da FIEC, Roberto Macedo, vai discutir demandas do setor produtivo na região do Cariri. Entre os pontos a serem debatidos estão a ampliação do aeroporto de Juazeiro, a construção do Centro de Convenções Regional e a criação de oportunidades de negócios para atrair novos empreendedores. O objetivo da FIEC é apoiar o setor industrial para que a região possa aproveitar o ritmo acelerado de desenvolvimento. Os números comprovam o crescimento. Investimentos de empresas privadas, do governo estadual e das obras do Plano de Aceleração do Crescimento do governo federal estão movimentando cerca de 500 milhões de dólares na economia local. Apenas os setores calçadista e de confecções empregam diretamente mais de 15 mil pessoas. Juazeiro do Norte é o segundo município cearense em número de indústrias, com 751 estabelecimentos, ficando atrás apenas de Fortaleza. E Juazeiro do Norte está mais perto de ganhar grandes obras para fortalecer o turismo religioso. A Procuradoria-Geral do Estado recebeu 4 propostas das empresas interessadas em realizar as obras do Roteiro da Fé. O projeto prevê a estruturação de uma rota de peregrinação, integrando igrejas, museus e atrativos turísticos para ordenar a movimentação nas romarias. No projeto Roteiro da Fé vão ser urbanizadas as áreas no entorno das igrejas Matriz, Socorro, Salesianos, Franciscanos e São Miguel. Também será integrada a Igreja Matriz com a do Socorro e o acesso ao horto. As principais vias por onde passam os romeiros vão receber placas informativas, padronização das calçadas e recuperação das vias. As obras do Roteiro da Fé fazem parte do projeto Cidades do Ceará Cariri Central, que está investindo 132 milhões de reais na região. E dentro do projeto Cidades do Ceará Cariri Central, a Secretaria de Cidades também está entregando mobiliário em 9 municípios da região. Ao todo, são 417 móveis que serão utilizados pelas prefeituras nos setores de ação social e meio ambiente. Os municípios que estão recebendo os móveis são Barbalha, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Os móveis custaram R$ 77.808 e foram adquiridos por meio de licitação com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. No próximo bloco, o TRE do Ceará vai instalar sessões eleitorais em aldeias indígenas. E ainda o trabalho do artesão que ganhou reconhecimento com a ajuda da imaginação. Estão abertas as inscrições do concurso para professor auxiliar de medicina na UFC de Sobral. A taxa é de R$ 38. Todas as informações podem ser acessadas no site da Superintendência de Recursos Humanos da UFC.